O dia parecia começar como qualquer outro para Abraão, o patriarca que há muito aprendera a confiar nos caminhos do Senhor. Mas, naquele dia, Deus tinha algo incomum a dizer. Em meio ao silêncio, uma voz chamou: Abraão. Sem hesitar, ele respondeu: Aqui estou. A voz do Senhor continuou, trazendo um comando que abalaria o coração de qualquer pai. Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moria. Lá, ofereça-o como sacrifício em um monte que eu lhe mostrarei. Abraão sentiu o peso das palavras como um trovão em sua alma. Isaque era o filho da promessa, o milagre que ele e Sara haviam aguardado por décadas. Como poderia Deus pedir algo tão impensável? No entanto, Abraão não questionou. Ele sabia que os planos do Senhor eram maiores do que ele poderia compreender. Com um coração pesado, mas resoluto, ele começou os preparativos. Abraão chamou 2 de seus servos, pegou lenha para o holocausto e acordou Isaque, que, sem saber, acompanharia o pai nessa jornada de fé. Ao olhar para seu filho, Abraão sentiu uma pontada de dor, mas também um profundo senso de confiança em Deus. Ele sabia que aquele teste, por mais desafiador que fosse, tinha um propósito divino. Naquele momento, Abraão reafirmou sua confiança no Senhor, levantando-se ao amanhecer para iniciar a jornada que mudaria sua vida para sempre. O sol ainda estava baixo no horizonte quando Abraão, acompanhado por Isaque e 2 servos, iniciou a longa jornada até o Monte Moriá. O silêncio predominava enquanto eles avançavam pelas paisagens áridas. O som dos passos e o ranger da madeira que Isaque carregava nas costas quebravam ocasionalmente o silêncio pesado. Abraão caminhava à frente, seu olhar fixo na direção do monte que Deus havia indicado. Em seu coração, uma batalha interna se desenrolava. Cada passo parecia um desafio à sua determinação. Ele não entendia completamente o porquê do pedido de Deus, mas confiava plenamente na justiça e bondade do Senhor. Durante os 3 dias de viagem, Abraão mal pronunciou uma palavra. Ele orava silenciosamente, buscando forças para cumprir a vontade divina. Sua mente estava tomada pelas lembranças de Isaque crescendo, o som de sua risada, o cumprimento da promessa de Deus. E agora, ele estava sendo chamado a entregar o filho que era a personificação dessa promessa. No final do 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o Monte Moriá ao longe. Ele parou, respirou fundo e disse aos servos: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o rapaz vamos até lá para adorar, e depois voltaremos a vocês. A certeza nas palavras de Abraão soava estranha, quase paradoxal. Ele estava disposto a sacrificar Isaque, mas ainda afirmava que ambos voltariam. Era uma declaração de fé inabalável. Ele acreditava que Deus proveria, mesmo que isso significasse trazer Isaque de volta à vida. Abraão pegou a lenha e colocou nos ombros de Isaque, enquanto ele mesmo carregava o fogo e a faca. Pai e filho subiram juntos à encosta do monte. A tensão aumentava a cada passo, mas Abraão mantinha-se firme. Ele sabia que estava caminhando em direção a um momento crucial de fé e obediência. Enquanto subiam a encosta do monte, o silêncio entre pai e filho começou a pesar. Isaque, ainda jovem, observava atentamente os preparativos. Ele carregava a lenha com diligência, mas algo o intrigava profundamente. Finalmente ele quebrou o silêncio. Pai? Abraão virou-se para ele, seu coração apertado pela inocência na voz do filho. Sim, meu filho. Isaque olhou para os itens que carregavam e perguntou, com um tom de curiosidade e preocupação. Temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
As palavras de Isaque atingiram Abraão como uma flecha. Ele fechou os olhos por um instante, buscando forças para responder. Quando falou, sua voz estava calma, mas cheia de uma fé inabalável. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Com essas palavras, pai e filho continuaram sua subida, mas o peso do momento era palpável. Isaque confiava no pai, enquanto Abraão confiava em Deus. A tensão aumentava com cada passo, pois Abraão sabia que logo enfrentaria a prova definitiva de sua fé. Ao chegarem ao topo, Abraão começou a preparar o altar. Ele colocou a lenha com cuidado, cada movimento acompanhado por uma oração silenciosa. O olhar de Isaque estava fixo no pai, sem saber o que viria a seguir. O momento de resposta estava se aproximando. Abraão respirou fundo, cada fibra de seu ser gritando contra o que precisava fazer, mas sua confiança em Deus não vacilava. Ele sabia que o Senhor era fiel e que de alguma forma cumpriria sua promessa. Abraão e Isaque estavam prontos para enfrentar o clímax de uma história de fé que mudaria para sempre o curso da humanidade. No topo do Monte Moriá, o vento soprava suavemente, mas o coração de Abraão estava em tumulto. Ele havia completado o altar com pedras e lenha, cada movimento acompanhado de orações silenciosas. Por um momento, ele olhou para Isaque, que agora entendia o que estava prestes a acontecer. O jovem ficou imóvel, seu olhar fixo no pai. Não havia medo em seus olhos, apenas uma mistura de confiança e aceitação. Abraão respirou fundo e explicou com a voz tremendo: "Meu filho, Deus pediu isso de mim. Confie no Senhor como eu confio." Isaque, sem protestar, permitiu que o pai o amarrasse. Ele subiu no altar com dignidade, entregando-se à vontade de Deus e à liderança de seu pai. Abraão, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ergueu a faca. Suas mãos tremiam, mas sua determinação permanecia firme. Cada segundo parecia se arrastar, enquanto ele se preparava para obedecer ao comando divino. Então, no instante em que ele estava prestes a descer a lâmina, uma voz poderosa ecoou dos céus: "Abraão! Abraão!" Ele parou imediatamente com o coração disparado e respondeu: "Aqui estou!" A voz do anjo do Senhor continuou: "Não toque no rapaz, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho." Abraão caiu de joelhos, um alívio imenso tomando conta de seu ser. Ele olhou ao redor e viu preso em um arbusto um carneiro. Com gratidão transbordando, ele soltou Isaque e juntos sacrificaram o animal no altar, agradecendo a Deus por sua provisão. Abraão nomeou o lugar "O Senhor Proverá", pois ali sua fé foi confirmada e a bondade divina revelada. Ele sabia que esse momento marcaria para sempre a aliança entre Deus e sua descendência. Pai e filho se abraçaram, o sacrifício substituído por uma celebração de fé e obediência. O que havia começado como um teste impossível terminou como uma confirmação da fidelidade divina. Após o sacrifício do carneiro, o ambiente foi tomado por uma serenidade que Abraão nunca havia experimentado antes. Ele sentiu a presença de Deus de maneira poderosa, como se o Senhor estivesse ali, reafirmando sua aliança. Enquanto ele e Isaque ainda estavam no topo do monte, a voz do anjo do Senhor ecoou novamente: "Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que porque você fez isso e não me negou seu único filho, certamente o abençoarei. Farei sua descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias da praia. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. E por meio dela, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu." Essas palavras ressoaram profundamente no coração de Abraão.
Ele sabia que sua obediência havia não apenas confirmado sua fé, mas também selado a promessa de Deus para as gerações futuras. Ele olhou para Isaque, que agora entendia mais do que nunca o papel que desempenhava no plano divino. Abraão e Isaque oraram juntos, agradecendo pela provisão de Deus e pela bênção que havia sido reafirmada. A promessa de uma descendência grandiosa e abençoada não era apenas uma esperança, mas uma certeza firmada pela fidelidade de Deus. Enquanto desciam do monte, Abraão refletia sobre o significado daquele momento. Ele havia provado que estava disposto a entregar tudo, até mesmo aquilo que mais amava, em obediência a Deus. Em troca, o Senhor lhe mostrou que sua misericórdia e provisão eram infinitas. Pai e filho agora caminhavam lado a lado, não apenas unidos pelo laço familiar, mas pela experiência espiritual que compartilhavam, uma aliança renovada que mudaria a história da humanidade para sempre. Com o coração renovado e a fé fortalecida, Abraão e Isaque desceram juntos do Monte Moriá. O caminho de volta parecia mais leve, como se o peso que Abraão carregara nos últimos dias tivesse desaparecido. Ele olhou para o céu e, em silêncio, agradeceu a Deus pela provisão e pela lição que jamais esqueceria. Os servos, que haviam esperado pacientemente ao pé do monte, olharam com surpresa e alívio ao verem pai e filho retornando juntos. A expressão nos rostos de Abraão e Isaque falava mais do que palavras. Eles haviam experimentado algo extraordinário, uma intimidade com Deus que poucos poderiam compreender. No caminho de volta para casa, Abraão refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ele sabia que Deus não apenas testara a sua fé, mas também reafirmara a sua promessa. O sacrifício que ele quase realizou simbolizava o compromisso inabalável entre ele e o Senhor. Isaque, por sua vez, agora compreendia de maneira mais profunda o que significava confiar plenamente em Deus. Enquanto caminhavam, Abraão pensou sobre a mensagem que aquele momento deixaria para as futuras gerações. A montanha onde tudo aconteceu foi nomeada "O Senhor Proverá", um lembrete eterno de que Deus sempre cuida dos seus e cumpre suas promessas. Ao chegarem em casa, Sara os recebeu com alegria e alívio. Abraão e Isaque compartilharam a história e juntos a família agradeceu a Deus por sua bondade e provisão. A história de Abraão e Isaque não terminou ali. Ela se tornou um marco de fé, um exemplo para todos aqueles que enfrentam desafios que parecem impossíveis. A mensagem era clara: o Senhor é fiel. E confiar nele, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, leva à bênção e à redenção. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desta história, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.